Fala investidor, eu sou o Gerson, seja bem-vindo ao meu canal, aqui nós falamos de finanças e investimentos. Então vamos lá para o vídeo de hoje, que é pague menos imposto de renda em 2024. Isso, afinal, é possível? Qual estratégia fiscal eu devo utilizar? Qual tipo de investimento? Então vamos lá. Bom, o investimento que você tem que utilizar chama-se Previdência Privada, na opção PGBL. Que além de ele proporcionar uma estabilidade financeira para o futuro, ele pode gerar uma redução de até 12% da sua renda anual tributável, ou seja, a tua renda tributável diminui e a tua restituição aumenta. E para quem é direcionado esse tipo de benefício? É para quem tem um plano PGBL, uma previdência PGBL, e contribuem também para a Previdência Social, ou seja, contribuem com o INSS, ou seja, são funcionários CLT e optam pela declaração completa de imposto de renda. E aqui, mesmo que você não opte, não tenha feito a sua última declaração de IR pelo modelo completo, se você apenas investir no PGBL, você, na maioria das vezes, você vai pagar menos imposto de renda, mesmo não tendo outras formas de abatimento, né? Então, que é plano de saúde, educação, dependentes. Então, eu tenho uma série de abatimentos que você tem na sua declaração, que mesmo que você não tenha, e se você optar pelo PGBL, você consegue uma restituição maior. Então, vamos ao exemplo prático, como é que funciona. Então, vamos supor que você tem uma renda de 100 mil reais. Então, no primeiro, sem o PGBL, você tem uma renda de 100 mil reais, não contribui nada. Nesse exemplo, você não tem nenhum abatimento por dependente, enfim, é só para simplificar. Dessa forma, a base continua sendo os 100 mil reais, que na alíquota de imposto de renda você está na faixa dos 27,5. Então, você tem um imposto de 27.500 a pagar e uma parcela a reduzir do IR de 10.432. Então, no ano, se você não tiver nenhum outro abatimento e optar por declarar o modelo completo, você tem 17.067,68 centavos para pagar de imposto de renda durante o ano. Agora vamos ao exemplo que você começou a assessoria comigo e nós decidimos que é interessante o investimento em PGBL e dessa forma a sua renda bruta anual continua em 100 mil, só que agora você está contribuindo 12 mil para o PGBL. Isso reduz a base de renda anual. Então, anteriormente era 100 mil, agora é 88 mil. Baseado nos mesmos 27,5, que você continua na alíquota de 27,5, você vai pagar no imposto, tem um imposto a pagar de R$ 24.200. E uma parcela a reduzir de IR, que é o ajuste, de R$ 10.432,32. Isso te dá um IR a pagar de R$ 13.767,68, que é 3.300 menor do que sem PGBL. Então você economiza R$ 3.300. De qualquer outra forma, esse valor não iria para o teu bolso. Então, você utilizando o PGBL, você consegue restituir R$ 3.300 que você pode utilizar para reinvestir no PGBL, ou você utilizar para investir no VGBL, que na realidade esse é o ponto. Então, você chegou ao máximo de contribuição, que é 12% da tua renda, ok? Além disso, com essa restituição, você pode ir montando um PGBL também. Então, olha a diferença que isso traz no longo prazo. Em 10 anos, são R$ 33 mil que você deixou de pagar imposto de renda. E fora a questão da sua renda, né? Como você é CLT, todo ano tem um ajuste ali de 4, 5% que é a inflação, mas dependendo da sua ocupação, você pode ter um aumento salarial maior todos os anos. E com isso, a sua base de 12% ela vai aumentando, então você consegue aumentando seus aportes. Apenas com a correção da inflação. Se for anual, a correção da inflação. Mas muita gente me pergunta, tá, mas em quais fundos eu posso colocar? Bom, tem fundo que não rende nada. Bom, antigamente
a previdência era vista como uma poupança. Então, nós tínhamos fundos horríveis, com taxa de carregamento, taxa de administração muito alta. E isso fez com que muita gente não tivesse um retorno muito atrativo na previdência, porque era mais uma forma de aposentadoria. Hoje, a previdência privada, ela é considerada um veículo de investimento. Então, nós temos que investir da melhor forma possível. Por quê? Tem isenção de imposto de renda, de come-cotas, então você não paga aquele mesmo imposto sobre come-cotas em maio e novembro. Então, nos fundos de investimento tradicionais você paga, na Previdência você não paga. Então, não existe antecipação de imposto de renda. Você só vai pagar o imposto quando você, no final, optar por transformar em renda, que é possível você transformar em renda, ou você quer fazer um resgate total, né? Depende do que faz sentido. Alguns investidores faz sentido você continuar aplicando na Previdência e tirando o retorno a cada 60 dias para manter o teu padrão de vida, não sei. Depende do teu momento de vida. E isso é o trabalho do assessor junto com o cliente, em definir a melhor forma de utilizar os recursos. Então, voltando, como é um veículo de investimento, hoje você tem que optar por fundos que tenham uma taxa de administração razoável, não precisa ser muito baixa, porque esse fundo tem que entregar uma rentabilidade expressiva, uma rentabilidade boa, para você continuar aumentando o seu capital, né? Ao finalizar o investimento, você pode optar por duas tabelas. A tabela regressiva, que é a definitiva, que você paga o imposto de renda de acordo com o que está ali, não precisa levar nada para o ajuste. Se você optar pela a tabela progressiva, você tem que levar para o ajuste e talvez você pague mais imposto ou menos imposto. Então, essa tabela ela começa em 35% e acima de 10 anos ela fica em 10%. Então, o teu PGBL, ele pode chegar à líquida de 10% de imposto de renda acima de 10 anos. Então, por isso que a previdência privada é um investimento de longo prazo. Nenhum outro tipo de investimento te dá esse imposto de renda de 10%. O máximo que se chega é a 15%. Então, 10% é apenas a previdência. E também temos a tabela progressiva, esse é o caso de você transformar em renda. Então, e aí você vai ter as faixas ali, e com isso você tem que levar tudo para o teu ajuste anual. Então, talvez você pague mais imposto de renda no ajuste, ou talvez pague menos imposto. Tudo vai depender se você tem mais de uma renda, tem imóveis no teu nome, recebe aluguel, tudo depende, porque a tua renda, por mais que ela dobre a tua faixa de isenção, então, por exemplo, na primeira faixa, hoje é 33 mil. Quando você se aposentar, a tua faixa dobra, então vai para 66 mil de renda. Se você tiver uma renda de até 66 mil, até 50 mil, desculpa, até 50 mil você fica isento, continua isento de imposto de renda. Mas isso é um tema para um outro vídeo, né, de planejamento sucessório, fiscal e aposentadoria. Então, são dois modelos. Você pode optar pela progressiva ou a regressiva. Então, a regressiva é naquele montante, você vai pagar 10% na fonte e acabou a conversa. Agora, se você optar pela progressiva, você pode ter imposto a restituir futuramente. Se for para longo prazo, sempre compensa mais a tabela regressiva. Então, passou de 10 anos, sempre a regressiva é a mais inteligente a se optar. Como eu falei anteriormente, hoje os fundos de previdência são veículos de investimento. Então você tem que pensar neles como investimentos, não apenas como um investimento de longo prazo, que é mais para proteção, não. Hoje é um veículo de investimento, então ele deve ter um retorno expressivo. Esse é um exemplo, um dos fundos que nós temos disponíveis aqui pela minha assessoria, que é um fundo da Absolute Atenas, um de crédito privado, uma taxa de administração de 1%. Só que olha o retorno desse fundo versus o CDI. Então, está te dando um retorno anual nos últimos 12 meses de acima de 13%, então 13,17%. E o CDI no período foi de 10,88%. Então foi superior, rendeu 120% do CDI nos últimos 12 meses. No ano, o CDI rendeu 10%, 10,04%, e o fundo rendeu 12%, 121% do CDI. Então é por isso que você deve entender a previdência privada, tanto o PGBL, o VGBL, mas aqui o foco é o PGBL,
você deve entender ele como veículo de investimento. Então, ele deve ter uma rentabilidade muito atrativa para você. Não fique mais preso a fundos que rendem 85%, 90% do CDI. E, além disso, você tem que pagar o imposto de renda. Então, hoje nós vemos fundos de grandes empresas, das maiores disponíveis no mercado, fundos que rendem ali 85%, 90% do CDI, 95% do CDI é até aceitável, mas 85%, 90% já não é mais aceitável, porque você, além de render menos que o CDI, você ainda vai ter que pagar o imposto de renda. Então, aqui pagando imposto de renda, tirando os 10%, você ainda tem uma rentabilidade muito superior. Então, é por isso que você deve entender a previdência privada hoje como um veículo de investimento. Não fique mais preso no seu banco ou na sua assessoria se esse fundo não render mais que 95% do CDI. Você está deixando muito dinheiro na mesa. E claro que nós temos outras opções, porque a Previdência é um veículo tão interessante que você pode fazer uma portabilidade. O que é portabilidade? É você tirar do seu banco ou da sua assessoria e você pode migrar para qualquer outra instituição sem pagar imposto de renda. Então você não precisa antecipar imposto de renda. Chama portabilidade esse procedimento. E você pode utilizar isso muitas vezes. Então, depois do período de carência, que é a cada 60 dias, na maioria dos fundos, você pode utilizar diversas estratégias. Então, você pode portar 50%, 10%, 20%, total. Então, você tem uma estratégia que você pode fazer de acordo com o que está acontecendo no mercado. Então, a tendência de juros altos, bom, o mercado de crédito privado está aquecido. Então, é por isso que esse fundo está entregando essa rentabilidade. Ele é do mercado de crédito privado, então investe em crédito privado e vai ter uma rentabilidade maior. Ano que vem, daqui a 1, 2 anos, baixa a taxa Selic, as ações começam a ser interessantes aqui no Brasil. E aí você pode migrar para um fundo que tem essa estratégia. Então, a portabilidade te permite isso, você utilizar diversas estratégias durante muitos anos sem pagar nada de imposto de renda. Então, não paga nada de imposto de renda e você traz toda aquela questão do tempo. Então, não, quando você vai para outra instituição, não zera esse tempo da tabela progressiva. Então, ou regressiva, não zera nada. Você traz todo o tempo que você estava naquela outra instituição, você não perde nada. Outro fundo que eu gostaria de trazer para vocês hoje, ele usa o S&P, que é as ações americanas, e olha quanto que rendeu esse fundo. 19,14, enquanto o CDI rendeu 10,92 no período. Então, é que esse fundo aqui está mais atualizado. Então, a outra é até 4/12 e esse fundo era até 6/12. Então, até sexta-feira, o outro até quarta-feira. Por isso a diferença de CDI. Então, nos últimos 12 meses, ele rendeu 19,30%. Então, ele tem um espelho no S&P, ações americanas, e olha a diferença, 175% do CDI. Então é por isso que é muito importante você entender a sua previdência privada como um veículo de investimento e não apenas um ativo para você manter. Então ela tem que render. Então colocamos ali, nos últimos 12 meses rendeu 176% do CDI. Cara, isso é um retorno absurdo para uma previdência. E provavelmente as ações americanas continuarão crescendo nos próximos anos. Então, é uma opção você utilizar. A primeira é um fundo de crédito privado, muito mais conservador, entre o top fundos do BTG, e outro é o S&P, então investe em ações. Então, é uma estratégia muito interessante para você mesclar na sua carteira de previdência. E é possível, né? Você migrar de estratégia, como eu falei anteriormente, utilizando da portabilidade. E afinal, como pagar menos IR é você investir em previdência privada PGBL. E a data limite está chegando, que você tem até as 12 horas do dia 30 para contratar ou fazer a portabilidade do plano PGBL e usufruir do benefício em 2025. Então, lembrando, se você tem uma renda de R$ 100.000, você pode restituir R$ 3.300 para 2025. Então, pagar muito menos IR, que esse valor não iria para você de qualquer forma.
E para quem é destinado, para quem declara pelo modelo completo, e muitas vezes, se até você não declara pelo modelo completo, eu sugiro você analisar, porque no momento da declaração é possível você trocar ali entre modelo completo e modelo simplificado, ele te dá o cálculo. E se você tem uma renda superior a 60 mil anual, já faz sentido você começar a olhar pelo PGBL. Então, a maioria das pessoas já faz sentido olhar pelo PGBL. Muito mais se tem dependentes, então vale muito a pena, porque você pode restituir um valor que você não teria acesso se você não utilizasse essa ferramenta. E procurar fundos com boas rentabilidades. Não adianta você restituir todo ano e aplicar num fundo que rende 80%, 85% CDI, igual nós temos muitas opções, centenas de milhares de opções no mercado. Então você deve investir com quem entende. E por isso, aqui na Veredas Capital, nós temos acesso aos melhores fundos. Então eu, como assessor de investimentos, posso te indicar os melhores fundos no mercado. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e bons investimentos em PGBL. E não esqueça que é até o dia 30, hein?